Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Band Vale Cast, nosso podcast multiplataforma aqui da Band Vale. Hoje, aqui ao meu lado, uma presença ilustre, diferente do que vocês estão acostumados, né? O colega, meu parceiro Israel Goldenstein está viajando, aproveitando as férias. E hoje, então, quem vai apresentar comigo é a Thaís Dantas. Seja bem-vinda, Thaís. Oi, Carol, obrigada. Nossa, a presença ilustre foi demais, hein? Alcançou o nível. Eu tô todas as terças-feiras no Stereo Talk Mais Elas, na Rádio Stereo Vale. E hoje eu vou fazer companhia aqui pra Carol, num programa bem bacana, né, Carol? Thaís é chefe de redação aqui na TV Band Vale. É a sua primeira vez apresentando um programa na TV? Menina, primeira vez. Acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, sabia? Porque... Também acho. Qual que é o papo, Carol? Inclusive, estaremos aqui entre três mulheres. Né, Verdade, Thaís? importante isso. Super legal a conexão, né? De falar sobre um assunto que é tão relevante hoje. E é a primeira vez, mas vai ser com gostinho de sempre. Vamos lá. De quero mais, De né? mais, sempre mais. Já emendo, Thaís. O que é empreendedorismo para você? Rapaz, empreendedorismo para mim, eu acho que tá muito similar ao investimento, né? Investimento. Eu não sei falar se o empreendedorismo está conectado a algo que você precisa construir. Isso daí eu ainda não sei dizer, porque também é um assunto muito falado hoje em dia, mas eu também nunca tive uma reflexão tão forte na minha vida para saber o que é empreendedorismo. Eu acho que é mais complexo do que muitas pessoas imaginam, né? Se você fosse empreender hoje, você empreenderia no quê? Olha, é engraçado, porque eu acho que talvez eu não seguisse na área da comunicação, sabia? Eu acho mesmo? muito difícil empreender na área da comunicação. Não sei, porque a gente costuma ver muitas empresas grandes na nossa área, né? A gente não costuma ver pequenos empresários Sim, nesse ramo. Então, acho que para começar, talvez eu pensaria em outra área. Ah, não sei, mas hoje em dia, com tantas multiplataformas, né? Com o YouTube aí, com o Spotify, nossa área está ampliando, não precisa ser uma emissora de TV, talvez é de se pensar nisso. Mas é o nosso assunto de hoje, hein, Carol? Exatamente. Vamos apresentar a nossa convidada, então? Vamos apresentar. Graziela Moreno, empresária, empreendedora, conselheira, investidora. Seja muito bem-vinda aqui ao Band Vale Cast. Muito obrigada. Que honra, que privilégio estar na frente de duas mulheres incríveis, que têm uma história maravilhosa. Estou emocionada hoje de estar aqui com vocês. Que legal. Obrigada pela presença. Bem-vinda, Grazi. Ela me fez uma pergunta que eu não soube responder. O que é o empreendedorismo? Então... Você vai fazer para mim a pergunta, o que é empreendedorismo? Não sei se eu vou fazer essa pergunta. Acho que eu vou perguntar para você. Empreendedorismo, investimento, condição profissional e condição pessoal. Isso tudo está interligado? Tá, eu ia falar para você. Para mim, empreendedorismo é vida. Então, é uma escolha. Porque a vida da gente muda completamente quando você decide empreender. Né? E muda para melhor. Ela te dá muito mais condição de abrir novas portas, novos portais, realizar seu sonho. Isso não significa, na realidade, que você não consiga fazer isso na sua função executiva também. Eu fui executiva e fui muito feliz na minha função executiva. E também empreendi, vendi 2 empresas e já tive 10 iniciativas empreendedoras. Uau! Né? Acho que mais de 20 marcas eu já registrei. Mas... é a capacidade que a gente tem de fazer e acontecer, ir atrás do sonho da gente, impactar as pessoas. Então, por isso que eu falo, para mim, empreender é uma escolha de vida. É uma escolha que a gente tem. As pessoas associam muito, eu acho, isso de... vou abrir uma empresa, então... Hoje eu trabalho registrada, eu tenho vontade de abrir uma empresa, então eu preciso largar esse meu trabalho para poder abrir o meu próprio negócio. Não. Você está aí para provar que não necessariamente. Eu empreendi 100% do meu tempo, mesmo quando eu trabalhava como executiva dentro das organizações. Porque daí é o que as pessoas chamam de intraempreendedorismo. Mas, na realidade, é a capacidade que você tem de enxergar dentro da empresa onde você está, que projetos que você vai criar, que você vai ter orgulho de desenvolver, que você vai sentir que é seu, que você vai protagonizar e vai fazer diferença na vida das pessoas, mas também vai fazer diferença para o resultado da companhia. Tem coisa mais gostosa que isso, né? E esse é um empreendedor também, né? Um empreendedor que trabalha dentro das empresas e, normalmente,
eu me arrisco a dizer que são os executivos que têm, inclusive, mais chance de carreira. Ô, Grazi, mas olha só, tem muita gente que... É importante ter esse olhar, porque, assim, tem muita gente que acha que a pessoa, a maioria das vezes, ela não consegue se conectar dentro daquele ambiente que ela tá. Então, o que que faz? Eu tô de saco cheio daqui, tô de saco cheio do meu trabalho, então eu vou para uma outra área, acho que para uma área que eu goste mais, para ter sucesso. E isso não necessariamente acontece, porque é o que você está falando. A pessoa tem que estar no lugar, se sentir pertencida e também fazer daquele lugar o seu empreendimento pessoal, né? Claro, claro. Porque senão não vai muito da adiantar, gente. né? Sim. Às vezes a gente terceiriza, né? Eu Sim. costumo dizer. E uma coisa que eu sempre disse, quando você fala isso, você está depondo contra você mesmo. Exatamente. Thaís. Por quê? De quem que é o dia? Meu, De quem são as horas? minha. Minhas. Quem está, na realidade, se colocando naquela condição? Você, não é a empresa. Então, que atitude que eu posso ter? Primeiro, que atitude que eu teria? Tentaria, dentro do meu ambiente, buscar o meu lugar. Quais são os meus portais, quais são os meus canais que vão fazer com que eu encontre o meu propósito, que eu encontre a minha possibilidade de realização, principalmente. Exato. Então, começa por aí. Não conseguir, talvez aquele não seja o seu lugar. Então, começa com o plano B. E o autoconhecimento, você se conhecer, para mim, é o primeiro passo que você tem que dar. Porque como é que você sabe para onde você vai se você nem sabe quem Onde você você é? tá e o que você é. Né? O que você gosta. A gente fala muito do superpoder, né? Eu adoro. Um dia perguntaram assim para mim, vou perguntar para você. Qual é o seu superpoder? Difícil essa pergunta. Né? Eu fiquei, qual é o seu superpoder? Não, eu acho que dentro do contexto da mulher, eu vou falar por mim, né? Se a pergunta valeu para mim também. Assim, a gente tem vários superpoderes. Não necessariamente são superpoderes 100% realizados dentro da gente. Mas eu acho que eu me sinto uma super mulher. Eu tenho um superpoder de trabalhar, de ser mãe, de ser amiga, de ter uma vida pessoal, de ter uma vida emocional. Isso tudo são superpoderes dentro do meu contexto de vida. E profissionalmente, você precisa identificar qual que é o seu superpoder. Porque a gente fala muito de carreira, talento, até pode falar de talento. Mas o que torna você única? Né? E é exatamente isso, quando a gente descobre, que faz com que a gente acelere na carreira ou acelere com atitude, com protagonismo. Quando fizeram essa pergunta para mim, Thaís, eu também fiquei com uma tela azul na frente. Isso foi começo desse ano, para vocês terem uma ideia. E eu falei, não tenho a menor ideia. E aí, conversando com a pessoa que fez essa pergunta, eu cheguei à conclusão. Motivar e ativar as pessoas para que elas consigam realizar o sonho delas. Às vezes a gente demora mais para saber quais são os nossos superpoderes ou o nosso superpoder, mas as pessoas que convivem com a gente talvez saibam dizer primeiro. Tipo, sabe por quê? Você sabe muito bem quais são as suas qualidades, né, que você define como superpoderes, mas acho que talvez foi o meu caso. Né? Por isso que o Deu tela azul em autoconhecimento, mim por isso também. que eu te falei, o autoconhecimento. E quanto mais a gente se conhece, a gente não se permite se conhecer. A gente Não, acha mas que não o que precisa. a Carol falou eu me tem conheço. sentido. Da gente estar conectada com outras pessoas e que a gente vê. Por exemplo, eu e a Carol, a gente trabalha lado a lado. Assim, né, Carol? É a mesma Às vezes distância. eu pego na mão dela, a gente se pega, a gente puxa o cabelo, a gente brinca. O fone tal. dela enrosca em mim. Enrosca, cai café, é uma bagunça. Mas assim, ela não soube dizer o superpoder, deu a tela azul, mas assim, eu que tô com ela o tempo todo, a manhã inteira, sei dizer superpoderes da Carol. É que eu acho que eu sou muito crítica comigo mesma. A gente é muito crítico Olha e a lá. gente não quer se enxergar. Eu também sou assim. É muito difícil a gente olhar pra gente. É. A primeira coisa, quando você quer empreender, você tem que tirar essa coisa de não querer se olhar no espelho. Eu preciso me conhecer, eu tenho que saber o que eu faço bem, o que eu não faço bem. E tá tudo bem não fazer bem. Porque quando você vai empreender, é diferente de você falar, eu vou mascarar aqui, vou mascarar ali, tá tudo bem, eu vou caminhando. Porque isso pode comprometer o seu negócio. E lembra, é uma escolha de vida. Sim. Então, se você sabe exatamente quais são as competências que você tem que desenvolver, quais são os talentos que você tem que ter, e mais do que isso. Como é que você monta uma equipe multidisciplinar? Nossa. Porque
Eu só consigo montar uma muitas equipe coisas. e contratar pessoas que vão ajudar no negócio diferentes de mim se eu sei quais são as minhas diferenças, Aham. né? Então, o autoconhecimento, para mim, ele é um dos fatores mais importantes que a gente tem no processo de... Quando você está numa jornada, eu me conheço. A partir do momento que eu me conheci, eu consigo definir, além do superpoder, lógico, eu fiz essa pergunta porque fizeram para mim, eu achei, né? Mas você consegue definir quais são as possibilidades de negócios que você tem, que você vai curtir, que você vai gostar, que pode ser que você se dê bem. E você começa, na realidade, a tomar decisões muito diferentes. Então, essa é uma jornada e as pessoas, elas não necessariamente conseguem ter essa percepção. Eu tenho insistido nisso. Ô, Grazi, mas uma coisa que me veio na cabeça agora é que, assim, a gente estava falando, né, assim como a gente está percebendo na nossa conversa, que você tem uma fala de paixão com o trabalho que você desenvolve, e a gente aqui nem precisa dizer, né? Eu sou apaixonada, assim como a Carol, tenho certeza. É uma qualidade, um superpoder que eu vejo nela. Ela é super apaixonada pelo que ela faz. Mas, infelizmente, não é a realidade de muitas pessoas, né? Por uma questão de necessidade, às vezes a pessoa está trabalhando num ambiente de trabalho que não é aquilo que ela gostaria que fosse o caminhar dela profissionalmente, mas, infelizmente, é o que foi possível. Quando vem uma pessoa para você com esse questionamento, olha, eu não trabalho fazendo o que eu gosto, mas eu quero empreender naquilo que eu tenho. Então, é assim, é uma visão dela interna, mas qual que é a dica de ouro aí para essa pessoa? A primeira coisa não é ou. Ele pode ser, né? Sim. Eu fiz um cálculo esses dias que, se eu não me engano, são 265 ou 256 horas que você tem. Se você investir 1 hora por dia, de segunda a sexta, 1 hora por dia, daqui a um ano, você vai ter investido essa quantidade de horas num novo negócio. 1 hora por dia, todo mundo pode dedicar, se quiser mesmo. Então, você pode continuar ali fazendo, tendo a sua função executiva, por uma necessidade, e não tem problema nenhum, e é normal, a gente também trabalha dessa forma, né? Ou, às vezes, por insegurança, não quero sair, não sei se é uma fase minha, né? Então, continuo. Mas se dedica a buscar essa sua trajetória, essa jornada que vai fazer você encontrar essa alegria, essa energia diferente, essa razão de ser, essa paixão. Ainda que fosse nessa 1 hora dentro daquilo que a pessoa está, né? Ou não, em 1 hora em pesquisa do que ela quer buscar. Em estudar, em pesquisar, entender o que é o empreendedorismo, entender, na minha região, quais será que são as oportunidades? Eu vi que você comentou, é na área de comunicação, porque só tem grandes empresas. Eu concordo com você, mas, ao mesmo tempo, eu vejo tantas possibilidades de coisas disruptivas. Será que não tem fornecedores, não tem possibilidades de fornecer para as grandes emissoras de uma forma completamente diferente, que o seu trabalho poderia vir? Sim, são muitas Às vezes, possibilidades. Né? a Às vezes inovação... a gente não enxerga. A gente não enxerga. Exatamente. Então, mas você não enxerga porque você está aqui dentro, né? Na hora que você abre um portal e fala, deixa eu me permitir olhar numa outra perspectiva completamente diferente, você vai ver quantas coisas aparecem, quantas coisas acontecem, mas você tem que se permitir. Então, eu concordo que, na realidade, nem sempre a gente consegue enxergar, mas se eu posso dar uma sugestão e uma recomendação, é que a gente sempre tente olhar naquilo que não está no nosso radar. Sim, né? Ao contrário. Aquilo que está fora, né, do que está acontecendo. Mas, então, a gente começou falando sobre a conexão de empreendedorismo com investimento. Porque se você falou dessa 1 horinha que cada pessoa pode se doar, né, pode se dar, né, de presente... 250 e quanto? 265? Acho que era 256. 250 tantas horas. Anualmente, é um investimento que você faz pessoal. Né? O investimento, ele não necessariamente ele é financeiro. Você tem um investimento de tempo, tem investimento emocional, porque claro que tem. Porque chega uma hora que a hora que você sonhou com aquilo, você desenhou, e você fala, nossa, tá tão incrível, você começa a falar,
quando é que eu vou colocar isso em prática, né? Ou ao contrário, da frustração. A jornada do empreendedor, ela é uma jornada que você tem que lidar com o erro. Você tem que saber fracassar. E você faz o quê? Você chora? Eu choro bastante, eu me frustro bastante, mas eu não paro. Depois que eu chorei bastante, normal, né? Depois que eu chorei, me desesperei, falo, vou desistir, etc. Isso já aconteceram várias vezes na minha vida, várias. Aí eu respiro e falo assim, tá bom, o que eu aprendi com isso? E muitas vezes aquilo foi o que eu precisava para mudar completamente uma chave e ter muito mais sucesso. Porque às vezes a gente está fazendo as coisas naquela tocadinha. Aí você erra, você tem que ter algo que te dê coragem para poder ir para um outro lugar. Então, eu choro, sim, não é fácil. Então, por isso, tem sim um investimento emocional, tem um investimento de tempo, tem um investimento de você, da frustração, né, que acaba sendo emocional também, e financeiro, sim, né, muitas vezes. É. Mas vale cada centavo se você acreditar em você e acreditar no seu sonho, né? Pois é, aquela questão da resiliência, né? Não dá para abandonar o barco na primeira dificuldade. Seria uma dica, porque acho que muita gente tem esse receio, né? De, e se eu começar a empreender e não der certo? E acho que são muitas inseguranças, né? Que devem aparecer assim na cabeça, Olha, surgir na cabeça de alguém que tem essa vontade, mas ao mesmo tempo parece que falta coragem. São medos, exatamente. Acho que coragem é uma palavra super bacana. Nossa, e a coragem, na realidade, ela expressa muito o medo, né? Então, eu fiz uma pesquisa esses dias para tentar entender quais são os maiores medos do empreendedor. E os primeiros medos são medo de fracassar e medo da opinião das pessoas, medo do julgamento, né? E eu vou falar para vocês, esse era o meu medo, sempre foi meu medo. Eu tinha medo do julgamento do meu pai, do meu marido, das pessoas que estavam ao meu redor, porque eu estou deixando de trilhar uma carreira. Mas como você brilhante. lidou com isso? Como se lidar com isso, né? Assim, é muito difícil, porque a questão do julgamento é maior ainda do que a própria falta de coragem. Por isso que a autoconfiança ela é importante. Você acreditar em você e você acreditar no seu sonho, mesmo que ele não dê, não tem problema. Mas se naquele momento você está acreditando, nada te impede. Nada. E aí não estou falando para você brigar com o mundo. É para você seguir. Cada um vai seguir de uma forma diferente. O que eu fiz? Eu sigo ignorando. Ô, Grazi, mas a resistência do mundo é grande. Claro que Nossa, é grande. É muito grande. Claro. E ainda dependendo da sua posição, porque às vezes, né, tem essas pessoas que trabalham não naquilo necessariamente que elas gostariam de estar trabalhando, mas elas têm uma carreira bem-sucedida dentro daquilo. Então, é aquilo que você falou, a pessoa vai enfrentar, mudar completamente o plano profissional dela para seguir um sonho. Então, é isso, tem isso. E tem o julgamento também de, tipo, eu vou mudar completamente a minha vida e não deu certo. É isso. E se você não der um passo, o que acontece? Você nunca vai saber. Quantos casos que a gente conhece de pessoas que, se não tivessem feito isso, elas não teriam tido um sucesso gigantesco. Eu tive um episódio, quando eu montei a última empresa que eu vendi para um grupo educacional, eu fiquei 1 ano sem vender um projeto. Eu tinha tido um câncer, eu tinha trabalhado no mercado financeiro muitos anos, fui executiva do mercado financeiro muitos anos, tinha um alto cargo no mercado financeiro, tive um câncer, saí de lá e resolvi empreender. E foi 2008, ano da crise. 2007, ali, por 2007. Eu fiquei 1 ano montando a empresa e eu não fechei um negócio. Nada. Aí você chorou bastante, não conseguia Chorei, dormir. me desesperei, falei, síndrome do impostor, né? Então, não sirvo para mais nada, acho que eu não vou conseguir e tal. Muito, muito. E é normal, porque nós somos humanos, né? Sim. Então, achar que, né? Ao contrário, a gente sente medo. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu falei, vou então voltar para o mercado corporativo, vou voltar como executiva. Fui para um headhunter, ele falou, olha, a vaga é sua, mas me conta um pouco do seu projeto. Quando eu terminei de contar esse projeto para ele, ele olhou para mim e falou assim, ótimo, só que eu quero que você volte amanhã, porque eu vou fazer uma provocação para você. Daqui a 5 anos, você tem ciência que você vai estar tentando novamente colocar esse projeto no ar. E você vai ter perdido 5 anos desse projeto.
E aí? Então, volta para casa. Eu voltei para casa. Falei pro meu marido, vamos comer uma pizza? Aí a hora que ele tá, eu falei, olha, todas as vezes que eu perguntar para você se eu devo desistir, mesmo que você ache que sim, você diga que não. Porque o que eu preciso agora é de reforço positivo. Porque eu tô acreditando no meu negócio. E cadê Mas esse eu preciso cara? que alguém... Né? Cadê esse cara que falou isso pra você? E aí, eu voltei no dia seguinte, falei, você tem toda a razão. 8 anos depois, nós estávamos em 8 andares de um prédio na Avenida Paulista, Olha, com 400 que pessoas. doido. A gente treinava 350 mil pessoas por ano e fomos comprados por um dos maiores grupos educacionais que existe no Brasil. Se naquele dia eu tivesse justamente... Seguido, né, o que ele falou. Se eu tivesse falado, eu tenho medo, e estava morrendo de medo. Se eu não tivesse medo, eu não teria procurado emprego. Nada disso teria acontecido. Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. O investimento de hoje é o que você vai colher amanhã. Agora, você tem que saber se você tem estrutura emocional para aguentar. Eu não estou dizendo que é sempre difícil, tá, Thaís? Eu conheço várias pessoas e já tive experiências que não foram tão complexas, que não foram tão complicadas. É que a gente conta as histórias mais complicadas, é óbvio, né? Mas eu acho que se você tiver estrutura emocional, e para mim estrutura emocional está ligado a você acreditar, a você falar, não, esse é o meu caminho. Nossa, Grazi, mas é uma coisa muito louca, porque você trabalhando com essas pessoas que querem uma mentoria, né, uma ajuda para seguir no empreendedorismo, ou mesmo nessa construção de sonho, é uma responsabilidade incrível, porque, assim, dependendo do que você fala, a sua fala é importante, porque, sei lá, você impactou já milhões de pessoas e com o seu trabalho. E sempre ter que falar, siga seu sonho, vá atrás. E se não dá? Eu não falo siga seu Como sonho é e que vá é? atrás sempre. Por isso que eu falo do autoconhecimento, né? Quando você percebe... Pode falar. Desculpa. Né? Você provoca a pessoa a se Claro. introduzir. Né? Claro. Ela tem que descobrir, é ela que tem que descobrir se ela tem esse sonho. Porque, às vezes, as pessoas... E o que está te motivando? Porque, às vezes, a motivação de eu empreender é porque eu quero virar milionário como essas startups estão fazendo. Eu quero virar unicórnio. E as coisas não são assim. A gente não vive num mundo assim. Ao contrário. Então, eu trago também esses dados de realidade. E eu tenho pessoas que eu falo, não vai empreender. Não vai. Por quê? Porque o seu brilhantismo e a sua luz está na sua carreira executiva. Então, não tem certo, não tem errado. Não tem você falar, o empreendedor é mais legal do que o executivo. Não. Tem o que eu quero para mim. O que eu quero para mim. Eu deixei uma função executiva depois da venda da empresa, eu virei executiva da empresa. Fiquei, ao invés de 4 anos, que era o meu contrato, eu acabei ficando 7 anos e meio, então eu estendi o meu contrato. Poderia ter ficado lá e trilhado uma carreira, recebi, né, algumas propostas para permanecer no grupo, e eu abri mão de tudo por um sonho. Eu nunca tive tanta certeza. Só que, para que eu falasse não, para que eu, né, lidasse com os meus nãos internos, porque você tem, né, os monstros internos, e falasse assim, você não está louco, você não está louco, você não está louca, não está louca, eu tinha que ter muita certeza que o meu propósito é impactar a vida das pessoas. Eu quero impactar. Eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas. E, para que eu faça isso, o meio é montando a empresa que eu acredito que vai fazer essa diferença. Então, nada me deteve. Mas, em compensação, tem muitas pessoas que eu não vejo empreendendo. E é ótimo. É ótimo. Aí, a nossa conversa é a mesma do intraempreendedorismo. Você não pode se estacionar, você tem que empreender. Vai lá atrás do seu projeto. Que história você vai contar? Que história você está contando aqui? É sempre isso. Qual é a sua história dentro da empresa? Daqui a 10 anos, se perguntarem o que você fez brilhantemente com o seu tempo, nesse ano que você estava aqui, que história que você vai contar? Ou vai escrever no seu livro? E isso faz toda a diferença. Empreendedorismo não se limita em absoluto a você montar um negócio. E empreendedorismo, por isso que eu falei que é uma escolha de vida. Está na cabeça da gente.
você ter um mindset, que é a mentalidade empreendedora, que faz com que você tenha protagonismo, com que você tenha atitude, com que você seja resiliente, persistente, tenha determinação e, ao mesmo tempo, conecte com todas as características executivas, por exemplo, no caso da carreira executiva, que precisa, que é você ter jogo de cintura, comunicação, empatia, que são todas as outras características que, né, quem trabalhou no mercado executivo sabe bem e vocês sabem disso. Então, é conectar as duas coisas. Mas quem consegue ter esse olhar, essa atitude, que a gente chama de mindset de crescimento, mentalidade de crescimento, dentro da empresa, pode ter certeza absoluta que a probabilidade dele conseguir atingir todos os seus objetivos é muito maior. Pela sua experiência, Grazi, qual seria assim, o principal erro das pessoas que já têm um negócio, mas que parece que não deslancha, não vai para frente? Qual seria aquela... que tem alguma coisa específica que acontece mais, que é mais frequente? Eu não pesquisar, não conversar, não olhar para fora. Então, às vezes, o empreendedor tem uma ideia. Né? Eu tive uma ideia e aquela ideia é tão legal, tão legal, tão legal, que eu não quero escutar ninguém falando diferente. Então, é mais fácil eu não escutar. Ou, às vezes, eu não saio para escutar porque, imagina, não vou eu tenho fazer. tanta certeza. Só que quando você vai para fora e pesquisa, você percebe que as coisas não são assim. Na Let's Go mesmo, que é essa última empresa que eu estou empreendendo, né, junto com o meu sócio Marcelo, nós tínhamos muita certeza do que a gente queria. Mas nós fomos para mercado e fizemos uma pesquisa profunda. Nas pesquisas, a gente descobriu que as nossas verdades absolutas não eram verdades absolutas. Não eram. E naquele momento, sabe o que nós fizemos? Nós reconstruímos o projeto. A gente teve que reconstruir o projeto inteiro. Por quê? Porque a gente escutou o empreendedor e a gente descobriu que mentoria era importante, comunidade era importante, não era só o curso. E a gente estava construindo o curso. A gente mudou plataforma. É isso. Então, para mim, quando a pessoa fala, eu não quero escutar, e eu tenho, e a fala é sempre as mesmas. Nossa, eu construí um produto que você não vai acreditar. E o produto pode ser muito legal, mas é na perspectiva dele. Então, olhar primeiro para fora e sair, sola de sapato, sair, olhar para a concorrência, mercado. E o que eu percebi é que as pessoas, infelizmente, não fazem isso. Mas é o não que? É perder a medo? paixão. É preguiça? Qual que é? Porque mesmo dentro de um contexto que você já domina, né? Eu estou pensando aqui em tudo que você está falando, existe uma força externa que é absurda de você não conseguir. Então, assim, é um tempinho, assim, Grazi, eu acho que tem que mudar uma hora de investimento pessoal para colocar também essa conexão, né? De tipo assim, eu vou ter que lidar com tudo externo que está me rodeando aqui para eu não desistir. E isso é um trabalho diário também, tem que ser feito. Diário. Porque mesmo você tá falando aí que você ficou 1 ano, sei lá quantos anos você ficou... Sem vender. Sem vender. É muito tempo. Aí você fala, nossa, como que ela conseguiu? Não, por causa disso. Tinha toda a prospecção que você fazia pessoal e o ambiente externo é algo estarrecedor, assim. Existem muitos mecanismos de fortalecimento. E se a gente for falar de fortalecimento, quantos desafios a gente tem dentro do mundo corporativo? Milhares. Sempre, desafio de relacionamento, desafio de liderança, desafio de mercado, desafio motivacional, de compatibilidade de propósito. E como é que você compatibiliza isso? Então, se a gente for trazer isso para uma perspectiva, né, de mundo, tudo tem desafio. A diferença é que talvez você consiga, quando você olha para esses desafios do empreendedorismo, sejam maiores, porque está diferente do seu mundo, né? Para mim, hoje, é muito mais desafiador estar dentro do mundo corporativo como executiva. Os desafios são muito maiores. Então, é a perspectiva que você dá para a história. Da mesma forma que você se desenvolve, vou fazer um paralelo. Você acabou de assumir uma liderança de uma equipe de 200 pessoas nacional e você nunca liderou. Você está dentro do mundo corporativo. Sim. Te dá medo? Dá, pra caramba.
É desafiador? Super. O que você vai fazer? Chorar primeiro. Depois chorar. Depois chorar. Surtada, Primeiro chorar, respirar. feliz porque você foi promovida. Não, porque feliz, isso primeira existe, coisa, né? Quando você A tem primeira algo, coisa. quando você tem algo ou muito bom ou muito negativo, são as primeiras coisas. Se é muito bom, você fica feliz, você Comemora, Nesse caso, são as duas trabalha. coisas, né? Aí Nessas você coisas, baixa, promoção. putz, e agora? E agora? Aí você chora. Aí você fica perdido. Aí você vai atrás de desenvolver as suas competências, as suas habilidades, para você conseguir lidar com aquilo. Tô Sim, errada? não, claro que não. Exatamente isso. Exatamente. Quem não faz isso, erra e acaba, obviamente, colocando tudo a perder aquela oportunidade. O empreendedorismo é a mesma coisa. Não, e é em tudo na vida, né? É quando você Tudo. tem filho, é quando você começa um relacionamento, né, afetivo. É tudo. Você fala, ai, conheci a pessoa da minha vida. Aí você fica feliz. Aí, você fala, na primeira confusão, ai, acho que não é. E aí é sempre a coragem de seguir, né? É o que, Em que você tá tudo. falando. Então, é no executivo, é no corporativo. Então, você tem No que... pessoal. No pessoal. Sim. Então, você tem que buscar quais são os conhecimentos que eu tenho que adquirir, quais são... Escutar, fazer aula. O aprendizado, o empreendedor, da mesma forma que os grandes líderes, tem que ter sede por conhecimento. Tem que ter sede por aprender, conhecer, ir atrás, ver cases, conversar com as pessoas. Então, eu estou traçando um paralelo porque eu acho que é muito semelhante. Sim. Né? E eu estou falando de empreendedores bem-sucedidos. E eu estou comparando com líderes bem-sucedidos. Ô, Grazi, eu tenho percebido que ao longo dos anos, né, o número de mulheres no empreendedorismo tem crescido. Sim. Como é que você vê isso? Tem realmente o número de empreendedoras, futuras empreendedoras que te procuram, né, pedindo uma mentoria, enfim, tem aumentado mesmo? Você acha que esse preconceito, né, que que por vezes pode haver, está diminuindo aos poucos? Como é que você enxerga assim esse cenário? Tem crescido bastante. São 10 milhões, oficialmente, são 10 milhões de mulheres que têm uma empresa aberta, ativa. Perto de 34% do total, que já é um número bastante representativo. E eu tenho percebido que as mulheres têm cada vez mais buscado por várias motivações, né? Uma delas é a liberdade. Então, liberdade emocional, encontram no empreendedorismo essa possibilidade de ter liberdade financeira, emocional, a liberdade intelectual e de escrever a sua história. Quantas mulheres brilhantes? Ainda tem muito espaço. E tem uma razão para isso. A gente lida com o maior desafio que eu tenho e que eu lido na minha vida é com a quantidade de papéis que a gente tem que ter, né? Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou dona de casa, eu adoro a minha casa, eu adoro mexer nas coisas da minha casa, adoro receber gente. Mas, por outro lado, eu também tenho uma vida com uma rotina de 12, 14, 16 horas de trabalho. Então, fechar essa conta, fazer com que essa equação ela seja, né, equilibrada, é o grande desafio. E aí, quando a gente, dependendo do seu equilíbrio emocional, dependendo das suas dores, dependendo dos seus traumas, você avança demais. Você vai muito, muito... Vai além. Você vai muito A além. mulher não para, né? E aí, porque vira um vício, que é o vício do quê? Da autoconfiança, do feedback positivo. Mas E aí também é que é o perigo. É um perigo. Por isso tem que é um uma perigo. uma linha que tem que se permitir ali, né? E não avançar ou avançar. Porque existe isso, né? A mulher, ela só vai. Ela vai. E ela quer dar conta de tudo, né? É, O que então. entra, na realidade, é a questão da síndrome do impostor. Quando eu tenho a síndrome do impostor, eu achei sensacional, brilhante esse ano uma leitura da síndrome do impostor, que é... Nós somos treinados para tirar 10 em tudo, não somos? Uhum. Quanto que é a maior nota na escola? 10. Tirar no vestibular? 10. Avaliação de performance dentro das empresas? 10. 100%. Então, nós somos treinados para tirar 10. Quando você tira 7, é bom? Sim. É ótimo. Mas é 10? Não. Não. E daí, você se sente uma fraude.
psicologicamente, você fala, mas eu não tenho a capacidade de fazer isso 100%, porque eu tirei 7. Eu não sei do 7 ao 10. E a síndrome do impostor faz com que você se paralise, né? Muitas vezes. É isso que a gente não pode ter. Então, Mas então, só te cortando um minuto, é assim, se você tá falando que o 7 é bom, ok, não tenho 10, mas se você tira um 7 e você sabe, porque você não é 100% o tempo todo. não é. Mas Então, você não psicologicamente tem precisa muitas ser. mulheres que acham que se não tirar 10, eu não vou ser capaz. Não vai continuar. Eu posso errar, eu posso, pelos medos que existem. É o meu medo de fracassar, é o meu medo do julgamento. É o medo do julgamento mesmo, né? Você tá o tempo todo na TV, por exemplo, né? Qual é o maior medo que as pessoas têm depois da morte? Julgamento. Aparecer em público. Falar em Falar em público. Esse é o segundo maior medo. Pelo menos era, né, da última vez que eu vi. Falar em É público. difícil mesmo. Por quê que elas têm medo? Ah, sei lá, Julgamento. por causa do julgamento, da tiração de sarro, né? Tem um monte de E, coisa. ó, Fala assim, falar na "Ai, será que eu TV tô é bem?" diferente de falar em público. É isso. É verdade. As Mas pessoas acham que eu não tenho medo de falar em público, porque eu falo na TV. Mas é porque você fala pras câmeras, né? Mas um tem pouco pessoas que têm fácil mais você tá medo da sozinha. TV. Exato. Mas no fundo é isso, né? É você saber lidar com essas coisas todas. Thaís. Então, eu trouxe só um exemplo de como, na Sim. realidade, a gente tem que lidar com isso. Não, porque faz todo sentido, né? Você não fez uma você não comparou 10 com um 4, com um 3. Porque aí você tá numa zona que você fala, oh, peraí, tem que ter um sinal de alerta, porque 3 é um valor negativo. Você quer ver uma coisa? Mas o 7, Grazi, eu sou 7, eu sempre fui 7 na minha vida. Você foi 10 em tudo, Carol? Olha, Ela foi. em algumas acho não. que vendo? foi. Você Porque- busca o 10. Não, mas sabe o quê? Várias vezes isso me volta, sabe? Porque eu já fui muito ligada na nota. Sabe, por exemplo, na época da faculdade, eu era muito assim, eu preciso tirar 10, 10, 10. Mas, cara, você não precisa focar no 10. 10. É isso. Porque não adianta você tirar o 10, mas e o que você absorveu? O que você vai levar para sua vida? Você vai Exatamente, aplicar aquilo claro. na sua vida profissional ou não? Porque aquilo ali é um número. É um número. E trazendo Não, e o isso 7 já eu vou diz trocar que em você já miúdos, aprendeu né? um Aconteceu pouquinho. isso comigo esses dias. Quando eu assumi, eu tive um câncer no meio da pandemia, e eu falei, e um câncer, um nódulo no pâncreas muito grande, que teve uma consequência grande, foi uma cirurgia grande. E nesse momento eu falei, por que eu tô viva, né? Então eu preciso fazer alguma coisa, e eu descobri que na realidade o meu propósito era fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje, eu trabalho muito forte com o fortalecimento da mulher, justamente por tudo que a gente está conversando. Não adianta, na realidade, eu falar, vai. Sim. Né? Se a mulher, ela não... Principalmente a mulher, e a gente estava falando exatamente disso, né? Se a mulher, ela não tem bases fortalecidas para poder seguir. Então, essa é a premissa que eu tenho. Agora, se eu quero falar para a mulher, se eu quero impactar a mulher, eu tenho que sair da minha toca. Sim. Né? Porque, senão, se eu estiver lá como tatu, vai adiantar alguma coisa? Não. Meu Instagram, minhas redes sociais, todas fechadas. Ia adiantar? Não. Mas eu não sei. Eu, assim, não sei. E eu, executiva da empresa. A impostora. A impostora aí. Total. Mas eu não sei falar. Mas eu me sinto ridícula. Vai parecer que vai... Nossa, é o tempo e, todo assim, a gente fazendo muito, isso. Né? E foi bastante tempo. Aí chegou um dia que eu falei, não. Caiu a minha ficha no seguinte. Quando eu faço isso, eu estou indo contra o meu propósito e eu estou sendo egoísta. Eu estou deixando de compartilhar com as pessoas o meu conhecimento, a minha experiência, e fortalecer e estimular as pessoas. Porque eu estou me achando... eu preciso estar com uma cara melhor, um cabelo melhor, porque eu preciso treinar melhor? Não. Eu vou me arriscar. Abri a rede social, o Instagram, e fiz gravei um primeiro vídeo falando exatamente isso. Olha, eu tive que deixar muita coisa de lado, né? A minha vaidade, para poder estar aqui. E desde então, fui julgada. Várias pessoas chegaram e falaram, nossa, mas o que será que está acontecendo com a Grazi? O Instagram dela está tão esquisito. E estava mesmo, né? Porque é um processo. E hoje, na realidade, eu consigo falar com todas essas... É o tempo todo, né? Com essas pessoas. Então, por que eu não dava um passo? Por que eu não abria? Por que eu não gravava? Porque eu não era 10, né?
Eu tava lá perto do 2. Mas, mesmo no 7, as pessoas não fazem isso. E aí, quando eu fiz, a quantidade de mulheres com quem eu interajo hoje, Carol, você não faz ideia. São mais de 500 mulheres que mandam mensagem para mim todos os dias. O nível de interação, e falando assim, olha, que legal, que bacana, você mudou. Gera uma identificação, né? Vocês vivem isso aqui, você sabe disso. Agora, caiu minha ficha. Quantas amigas de vocês conhecem que não dão esse passo? Eu estou dando um exemplo, na realidade, de não, rede acho que social, a gente porque não eu se acho dá. que é isso. Não é? A gente que se conhece assim, eu tenho umas questões exatamente como as suas, a Carol tem outras questões que são parecidas, eu acredito, né, Carol? E cada uma tem um jogo de cintura para lidar com isso, né? Então, o meu convite é que vocês façam a mesma reflexão que eu fiz. Então, eu mergulhei nessa aventura. Quando falaram para mim, o que você está fazendo com a sua página, eu chorei. Né? Mas no dia seguinte eu falei, oi? Né? Falei, é minha. E eu tô indo atrás, na realidade, do meu propósito. Ah, que legal. Então, voltando para o assunto mulheres, Carol, te respondendo, eu acho que eu estou te contando uma história viva de quem tem medo, de quem tem receio, de quem não queria sequer abrir, né? Todo mundo olhava para mim e falava, não, a Grazi tem coragem. A história não é assim. Mas se você coloca em perspectiva o seu propósito, se aquilo faz sentido para você, se aquele negócio passa a ser o negócio da sua vida, se você sonha... Vale a pena. Vale a pena. E aí, que é o autoconhecimento que a gente falou. E aí, o que a gente tem que fazer? Você tem que aprender a empreender. Que é o que as pessoas também não fazem. É difícil mesmo, né? Que é o conhecimento. Mas é o autoconhecimento, né? Grazi, o papo tá ótimo. Tá ótimo. Ai, mas a gente tem que dar uma encerrada agora. Para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, Grazi, onde te encontra? No Instagram é Grazi Queiroz Moreno. E a empresa de empreendedorismo é a Let's Go, Let's com Z. Nos dois, eu falo de empreendedorismo junto com o meu sócio. Então, a gente, na realidade, assumiu essa missão de carregar e transformar a vida das pessoas, quer para o empreendedorismo, trazendo sucesso, prosperidade, realização de sonho, de uma forma super sustentável. Foi ótimo, Foi né? muito obrigada bom. pela sua presença aqui. Grazi, só mais uma coisa, assim, para encerrar, uma palavra do que está à frente do que é o empreendedorismo. Qual que seria a palavra? Coragem. Coragem. Eu imaginei. Acho que para tudo na vida, né? acho que sim. Coragem é uma palavra sensacional. E é tão legal. É muito. Vai com coragem, vai com medo, vai com tudo, né? A gente fala, vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Só vai. Só vai. Obrigada, viu, Grazi? Foi um uma prazer. honra. Muito legal. Que papo bom. Obrigada. Volte mais vezes. Amei. E olha só, o Band Valecast também vai ficar disponível nas demais plataformas de áudio, na internet, no portal bandvale.com e também no YouTube. A gente fica por aqui, né, Thaís? Obrigada pela sua companhia. Adorei também. Aqui, gelo, o ar-condicionado. Estúdio muito gelado, mas valeu. Eu adorei dividir aqui essa mesa com você e espero contar com você em uma próxima. Ai, obrigada. Eu também adorei o convite, adorei estar aqui, adorei o papo e um beijo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.